Henrique e Alan Patrick ainda não estrearam pelo Inter. Neste vídeo eu te conto qual a perspectiva de utilização futura desses dois jogadores. Vem comigo! Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, nosso assunto hoje é Pedro Henrique e Alan Patrick, os dois jogadores que ainda não estrearam na equipe, para remar também do Inter, e vão jogar mais adiante, estão em recuperações de questões clínicas. Mas antes de falar sobre essa situação, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho de notificações e principalmente divulgar esse link, esse canal para todo mundo, para nós atingirmos cada vez mais colorados. A última vez que eu olhei não tinha batido 4.000 ainda, mas nós estamos ali, ó, na trave, batendo na portinha dos 4.000 inscritos. Muito obrigado pela força que todos vocês têm me dado até agora. Mas vamos lá então, sem mais blá blá blá, vamos falar sobre o Pedro Henrique e o Alan Patrick. Nos últimos treinamentos em Porto Alegre com o grupo todo, antes da equipe viajar para o Rio de Janeiro e depois para a Colômbia, onde hoje enfrenta o Independiente Medellín, os dois jogadores ainda estavam em processo de retreinamento. Mas quando o grupo for totalmente liberado, totalmente colocado junto de novo, depois da partida de hoje, quando voltar ao Brasil, o Pedro Henrique e o Alan Patrick devem ser integrados ao elenco do Internacional e começar a trabalhar sem qualquer limitação. A previsão para ter os dois em campo ainda é um pouco prematura. Por que eu te digo isso? Porque não se sabe exatamente qual será a reação do corpo deles após quadros clínicos, né? O Alan Patrick se recupera de uma cirurgia e o Pedro Henrique de uma lesão enquanto ele ainda atuava na Turquia. Não se sabe quais serão as respostas dos sistemas do corpo deles ao processo de treinamento mais forte, mais elevado, de mais alto nível. A partir daí que se vai calcular quanto tempo será necessário para que eles estejam em campo. Tem duas partidas no calendário do Inter que podem marcar ao menos o primeiro momento deles serem relacionados. A primeira partida já é no próximo final de semana, dia 1º, domingo, contra o Avaí pelo Brasileirão. E a seguinte é contra o Juventude no outro final de semana. E você me pergunta naturalmente com razão, mas Marinho, e o meio de semana? O meio de semana o Inter joga contra o Guairenha pela Copa Sul-Americana. E esses dois jogadores não chegaram em tempo de serem inscritos na Copa Sul-Americana. O Inter fez uma primeira lista de inscrições, uma segunda lista com jogadores que ele acreditava que conseguiria contratar, mas os dois jogadores não estão ou não estavam em nenhuma dessas listas. Foram reforços que chegaram para o Inter nos últimos dias da janela de transferências e por isso não possuem condições legais de atuarem pela Sul-Americana, estão fora do jogo contra o Guairenha, mesmo que já estejam recuperados. Então as partidas contra o Avaí e contra o Juventude são as maiores perspectivas de ao menos ter esses dois jogadores relacionados para que eles possam ser alternativas para o técnico Mano Menezes. E daí, onde eles podem jogar? Bom, o Pedro Henrique é um jogador de lado. Ele concorre inicialmente com o Maurício na direita, com o Wanderson na esquerda. Hoje são esses dois jogadores os titulares. O David também está nessa concorrência, né, para atuar ali pelo lado esquerdo. Então, aumentam aí as opções do comando técnico para a utilização desses jogadores. Eu não vejo o Pedro Henrique como opção centralizado no ataque ou mesmo como opção um pouco mais para trás, como tem feito o Depena, por exemplo, que deu alguns passos para trás, alguns passos para o meio e foi muito bem também jogando centralizado. Repito, não vejo o Pedro Henrique nessas condições. É um jogador para atuar realmente aberto pela esquerda ou pela direita. Já o Alan Patrick, bom, daí tem um leque de possibilidades. O Alan Patrick é originalmente meia. O Inter nessa nova formação, nesse novo desenho que o Mano Menezes está utilizando, não tem um meia centralizado, não possui um meia centralizado. O Tyson pode ser esse jogador no futuro, ele também está voltando de lesão e deve já estar reintegrado quando o grupo voltar a Porto Alegre. É uma situação de concorrência. E eu não estou aqui te dizendo que é ou Alan Patrick ou Tyson. Eles podem jogar juntos. Desde que o Alan Patrick recue alguns passos para jogar ou na posição do Depena
ou na posição do Edenilson, ou mesmo jogue aberto pela direita no lugar que hoje é ocupado pelo Maurício. O Taison também pode mudar de função, pode jogar aberto pela esquerda, concorrendo então com o Wanderson, numa função que ele já vinha sendo utilizado pelo técnico Alexander Medina. É um problemão, mas é um problemão muito bom. Convenhamos que ter tantas opções nunca fez mal a técnico nenhum e o Inter vai poder utilizar e manejar suas peças da melhor forma. Uma outra alternativa que eu acho que é bem menos possível, é uma chance bem mais remota, é a utilização do Taison como atacante, como centroavante. Daí perderia a vaga o Alemão ou o Wesley, que são os jogadores que têm atuado nessa função nesse momento. O Alan Patrick e o Pedro Henrique não têm características para jogar nessa função. Mas o Taison, você se lembra, jogou muito tempo não como centroavante, mas como atacante. Quem sabe naquele movimento de recuo, de falso 9, ou um atacante mais móvel que busca a diagonal em profundidade? Bom, é tudo uma questão de treinamento, de encaixe, e eu tenho certeza que com todas essas opções, o time do Inter tende a evoluir cada vez mais. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!